Após o pastor André Valadão vir a público falar sobre um suposto pastor da Lagoinha Guarulhos, que foi preso esta semana com graves acusações, e dizer que ele não era um pastor da igreja e não exercia nenhum cargo de liderança. Graças a Deus, vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja. Estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. É sim um membro na igreja, como nós somos hoje, mais de 200 mil pessoas estão ali na vida comum na Lagoinha, ele está lá na igreja, envolvido na vida da igreja, né? Realizando abusos e crimes que estão para ser comprovados fora, né, da igreja, mas aconteceram, e nós vamos tratar daquilo que cabe a nós como instituição, igreja, e atender a polícia e o que for necessário para ver um criminoso desse na cadeia. É muito triste e nosso coração chora muito e geme. Eu deixo aqui a minha solidariedade, meu amor, respeito e compaixão por cada família ferida nessa circunstância. E tanto eu quanto toda a Lagoinha Global estamos aqui em servidão, em perdão, em ajuda para o que for necessário. Muitas pessoas passaram a acusar André Valadão de ser mentiroso, inclusive usando imagens de Joilson Freitas no púlpito da Lagoinha Guarulhos diversas vezes. O pastor Anderson Silva foi uma dessas pessoas. André Valadão, líder global da Lagoinha, fez um vídeo negando que o pastor pedófilo da Batista Lagoinha Guarulhos era pastor e líder na igreja. Mas as evidências desmentem isso. A polícia e a própria mídia está dizendo que até vínculo financeiro, salário, esse agressor sexual recebia. O Instagram desse predador sexual, as fotos ali expostas desmentem o que André Valadão está dizendo. Então ele pode estar falando isso por ignorância, prefiro pensar que é ignorância, ou ele está mentindo descaradamente para proteger a reputação da instituição. Mas mediante agressão sexual a qualquer pessoa, mas principalmente a crianças, a prioridade da igreja não é proteger o seu nome, não é proteger líderes, é amparar vítimas, é a prioridade. Nem é a própria denúncia em si, ela tem que ser feita, mas é o estado psicológico das vítimas e de seus familiares, é a prioridade. Então eu peço encarecidamente que, se atitudes não foram tomadas em proteção às vítimas, que a instituição tome. Se ela não tomar, nos procure, porque vamos tomar. Não estamos aqui apenas para fazer barulho, mas para tomar decisões preventivas e remediativas. Aproveito que eu já estou em São Paulo, e se as vítimas precisarem de apoio, entrem em contato comigo. André Valadão, se posicione de maneira mais clara, não em proteção à sua instituição, mas em proteção às vítimas. Sua prioridade é pedir perdão e não negar os fatos. E igreja, vamos amadurecer, não podemos ter uma teologia fraca que nos torna reduto de agressores sexuais contra o nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos. Que o Senhor nos proteja e proteja as nossas crianças. Homens evangélicos, vocês são os guardiões da casa do Senhor. Se levantem. O pastor André Valadão gravou hoje um vídeo dizendo que não sabia que Joilson Freitas era um líder na Lagoinha Guarulhos e diz que ele e a esposa foram excluídos da igreja. Olá, queridos, Deus abençoe a todos. E eu faço questão de vir aqui fazer esse vídeo. A gente sempre se fala na internet sobre esse terrível caso que temos sofrido todos nós em Guarulhos, debaixo de um crime terrível, de um monstro, destruindo corações, famílias, e eu quero me reiterar aqui com esse vídeo para vocês.
no dia 5 para o dia 6 de junho, eu recebi as informações sobre o caso e imediatamente excluímos esse homem e a sua esposa da vida de comunhão na igreja. Eles foram excluídos. E ainda no dia 8, soltamos uma nota dentro da informação que tínhamos sobre a vida do Joilson na igreja. Até então, o que era cabível de conhecimento a nós, que ele era um membro comum, ativo na vida da igreja. Porém, ontem, no dia 9 de junho, soube claramente para nós na Lagoinha Global que ele era um líder ativo na vida da igreja. Ele não era pastor na igreja, nem pastor consagrado na igreja, mas era sim um líder ativo na vida da igreja. Até então a informação que tínhamos é que ele não era um líder na vida da igreja, mas um membro ativo. Então, assim que soube ontem que ele era um líder ativo, eu venho aqui retificar e falar com vocês, como eu falo sempre na internet, respondo perguntas e não tenho dificuldade alguma de falar com vocês sobre nenhum assunto. Venho dizer como Lagoinha Global, do qual eu sou presidente, nós somos centenas de igrejas espalhadas pelo mundo todo, glória a Deus por isso, né? Que nós excluímos ele e sua esposa da igreja, que nós estamos juntos com as famílias nessa situação e com a polícia para aquilo que for necessário, e que o pastor local da igreja de Guarulhos, eu não sou pastor local de Guarulhos, o pastor local de Guarulhos, o pastor Marco Túlio é o pastor local, a minha igreja local é em Orlando, na Flórida. O pastor local em Guarulhos também está em busca com as famílias e com a polícia daquilo que for necessário para que se cumpra. Infelizmente, aquilo que tem acontecido nesses últimos dias entristece, revolta o coração de cada um de nós, mas eu faço questão de retificar aquilo que até então não era sabido na Lagoinha Global e ontem confirmado, e que ele era um líder envolvido na igreja como líder. Então eu venho retificar isso aqui, o qual não muda nada na questão daquilo que nós como igreja fazemos e queremos ver a justiça sendo feita. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias, que Deus dê para todos nós, incluindo você, sabedoria para perceber onde esses monstros podem estar em volta da nossa casa, nossa família, nossos filhos, e livrá-los de todo mal. Anderson Silva comenta pronunciamento de André Valadão, dá sua opinião sobre a esposa de Joilson Freitas também ter sido excluída. Uma esposa conivente deve ser presa junto com o marido. Deveria haver leis também para punir a instituição religiosa que não toma imediatamente providências ao tomar conhecimento de um abuso sexual entre o seu povo, sua liderança e por aí vai. A gente precisa ser mais sério com isso, mas a grande questão é que criança não vota, ninguém está interessado nisso.